Na minha opinião, a CIA matou Kennedy por isso e por outros crimes de tentar fazer a paz. Talvez isso explique o complexo militar industrial tanto quanto qualquer outra coisa. Hoje eu estava olhando todas as manchetes sobre o fracasso de ontem no Alasca, o fracasso porque não iniciamos a Terceira Guerra Mundial, porque os dois presidentes tiveram uma boa reunião juntos, porque anunciaram progresso. Isso é considerado um fracasso na nossa mídia, que, é claro, é belicista no momento e manipulada por, controlada por, paga por, ou simplesmente alinhada com o complexo militar industrial no país. Então, é extraordinariamente difícil ouvir uma palavra sobre paz neste país. Na verdade, não é tão complicado acabar com esses conflitos. É um pouco surpreendente quanto tempo leva e quão difícil é realizar isso. Mas não é tão difícil em substância, porque as razões subjacentes para os conflitos em que os Estados Unidos estão perpetuamente não são razões sólidas do ponto de vista dos interesses da América, do ponto de vista da nossa segurança, do ponto de vista do nosso bem-estar ou da nossa economia. Todos os conflitos em que estamos e aqueles em que poderíamos entrar são equivocados, mal direcionados, provocados por nós em grande medida e solucionáveis. Esse é o ponto básico. Realmente não é tão complicado. Eu acho que as palavras mais sábias que repetimos, e Dana acabou de começar conosco, que ouvimos nos 80 anos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, foram aquelas no discurso de despedida do presidente Eisenhower em 17 de janeiro de 1961. E eu vou apenas repeti-las porque resumem tudo o que aconteceu. Ele disse: nos conselhos de governo devemos nos proteger contra a aquisição de influência indevida, seja procurada ou não, pelo complexo militar industrial. O potencial para uma ascensão desastrosa de poder mal colocado existe e persistirá. Este é um homem que sabia do que estava falando. Como comandante supremo aliado e como presidente dos Estados Unidos, e eu poderia acrescentar como presidente da Universidade de Colômbia, seu trabalho mais importante, ele sabia do que estava falando e estava nos relatando uma realidade que já existia em janeiro de 1961. Essa realidade quase levou ao fim do mundo, na verdade, apenas 1 ano e meio depois, na crise dos mísseis de Cuba. O presidente Kennedy experimentou o peso quase catastrófico do complexo militar industrial naquela época, porque se o presidente Kennedy tivesse seguido o conselho esmagador de absolutamente quase todos os conselheiros naquele ex-com, que foi famoso, preservado para a história através de suas gravações dos dias daquela crise, não estaríamos aqui hoje. E eu acho que as pessoas sabem ou deveriam saber que, mesmo depois que Kennedy e Khrushchev resolveram a crise através de uma espécie de gênio de decência e humanidade contra o conselho de todos os seus conselheiros militares, quase tivemos o fim do mundo de qualquer maneira por causa de um submarino soviético desativado que estava fora de comunicação. E quando estava em crise e quando começou a emergir, algum idiota nos Estados Unidos militar estava jogando granadas de mão como uma piada em vez de cargas de profundidade. Eles pensaram que estavam sob ataque e aconteceu de ser o único submarino no esquadrão que tinha torpedos com ogivas nucleares. E eles entraram na Bahia e um homem chamado Sr. Arkhipov, que era superior ao capitão, anulou a ordem e salvou o mundo. Apenas para voltar para casa, né, a propósito, e ser repreendido e viver na obscuridade. Mas, literalmente, o homem que salvou o mundo em 1 segundo, porque a doutrina dos Estados Unidos, na época, era que qualquer ataque por uma arma nuclear ou atômica
seria respondido com toda a força nuclear dos Estados Unidos, e a estimativa na época era 700 milhões de mortos em toda a União Soviética, China, Europa Oriental. Mas boas razões para acreditar que toda a humanidade poderia ter perecido. E chegamos a 1 segundo disso. No ano seguinte, Kennedy fez as pazes com a União Soviética em um dos episódios mais brilhantes e ilustrativos da história moderna. Eu recomendo a todos que ouçam o discurso de paz de Kennedy de 10 de junho de 1963. Minha pobre família teve que ouvi-lo talvez 100 vezes. Eu escrevi um livro sobre isso porque amo tanto o discurso. Eu era amigo também de Ted Sorensen, a quem admirava enormemente. Mas Kennedy fez as pazes elogiando a União Soviética no auge da Guerra Fria, falando sobre seu valor, sua cultura, suas realizações científicas e o fato de que ambos os lados pereceriam em um conflito. Então, ambos os lados poderiam ser confiáveis para buscar a paz. E Khrushchev ouviu o discurso. Imediatamente convocou o enviado de Kennedy, Averell Harriman, e disse: "Esse é o melhor discurso de um presidente americano moderno. Eu quero fazer as pazes com seu chefe." E 5 semanas depois, o Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares foi assinado. E cerca de 4 meses depois, na minha opinião, a CIA matou Kennedy. Por isso e por outros crimes de tentar fazer a paz. Talvez isso explique o complexo militar-industrial tanto quanto qualquer outra coisa. Talvez nossos líderes estejam apenas com medo. Eles têm medo de fazer a paz, eles têm medo de sair da linha. Talvez seja verdade, como alguns disseram, que desde John F. Kennedy não houve realmente um presidente que tenha sido um ator independente na cena americana, né? Acho que é um ponto discutivelmente correto. Nixon é outro exemplo parcial e ele pode ter pago o preço também por um trabalho interno para ajudar a derrubá-lo. Eu acho que é discutível que eles estejam apenas com medo. Se eles não têm medo disso, talvez tenham medo do Mossad ou talvez estejam comprados. Ou talvez eles não entendam, ou talvez eles leiam o The New York Times. É um pouco difícil entender por que estamos nesse caos de guerra após guerra que custa trilhões de dólares e que não faz nada além de piorar nossa segurança.